me diverti assistindo o Santos jogar, vencer a equipe do Água Santa por 3-1. Gol dele, Neymar, o primeiro depois da sua reestreia. Tivemos gol de Tassiano e também de Guilherme, artilheiro isolado do Santos neste ano, com 9 gols marcados. Vamos falar sobre como que foi o Santos no primeiro tempo, o Santos na segunda etapa, mas principalmente eu quero destacar aqui com vocês a questão da escalação do time do Santos para este confronto. Porque o campo falou, o campo mostrou para Pedro Caixinha que às vezes no futebol não precisa inventar alguma coisa extraordinária para que o resultado aconteça. Às vezes, o simples, o básico, o óbvio funciona. Então, vamos falar sobre esse time do Santos. Estou aqui com a escalação aberta para falar. O time do Santos que começou contra a Água Santa. Gabriel Brazão, JP Sherman na vaga de Léo Godoy, e para mim não tem como a gente voltar a falar aqui de Léo Godoy titular. Sherman, para mim, é o titular da posição, a não ser que comece a ter uma sequência horrorosa. Mas para o próximo jogo tem que ser JP Sherman entre os titulares. Gil também foi muito bem, inclusive no gol do Tassiano, ele recupera a bola, uma roubada de bola e dá a bola para o Soteldo, né? Soteldo para o Guilherme, e aí a bola chega até o Tassiano. Mas gostei bastante dessa atuação do Gil. Bem verdade, né? Que o setor defensivo do Santos não foi tão exigido, mas a gente também tem coisas positivas aqui para falar de Gil, que acho que não fez uma partida ruim. Zé Ivaldo também foi mantido, Escobar voltou para o time titular, João Schmidt, Gabriel Bontempo, uma das mudanças, e para mim, o Gabriel Bontempo teve uma importância nesse jogo, porque ele era o jogador que estava invertendo a posição com o Soteldo, porque o Soteldo, ele começa atuando pela ponta direita, só que em muitos momentos era um Soteldo que invertia a sua posição, saía da ponta e ia até o meio-campo e fazia ali uma tabelinha com o Neymar. E tinha esse apoio, digamos assim, do Gabriel Bontempo para essa partida, que é um jogador que vem sendo uma grata surpresa, porque pode jogar como ponta, pode jogar como meia, pode jogar um pouco mais recuado como segundo volante. Então, uma peça coringa aí, que se o Pedro Caixinha conseguir lapidar, pode ter um jogador interessantíssimo ao longo desta temporada. E aí tivemos, claro, Neymar, que para mim fez a sua melhor partida desde a sua reestreia pelo Santos, foi muito bem, cada vez mais confortável, apesar da derrota contra o Corinthians, já sentia o Neymar mais confortável no sentido de tentar alguns dribles, finalização, um Neymar que perto da área funciona muito bem também, né? No lance do pênalti que ele sofre, inclusive aquela jogadinha ali que me lembrou aquele gol Puskás contra o Flamengo, né, que o zagueiro teve que fazer uma falta, senão ele ia entrar com bola e tudo, né, para fazer o gol. Ele tá perto da área. E aí você derruba o Neymar perto da área, ou dentro da área, enfim, você leva a mais perigo. Dito e feito. Pênalti, Neymar fez, né, o primeiro gol do Santos. Soteldo, como eu falei, jogou ali pela ponta direita, Tassiano como um falso 9 no lugar de Tiquinho Soares e também o Guilherme. Então tivemos mudanças interessantes na escalação, gostei, achei ousado o Caixinha de fazer tudo isso de alteração, mas era uma ousadia que precisava, porque o campo estava gritando, esgoelando que não dava mais. João Basso, por exemplo, e também Léo Godoy e Pituca. Pituca, com todo respeito ao Pituca, principalmente a primeira passagem dele no Santos, mas ele não tá atuando bem. E é o que eu venho batendo aqui na tecla. Às vezes você fica na insistência de colocar um jogador que não está bem em campo, a torcida vai começando a pegar cada vez mais no pé, no pé, no pé. Então, às vezes é bom você, sabe, colocar o jogador ali no banco de reservas, buscar outras opções, como no caso o Gabriel Bontempo, que foi super útil nesse time do Santos. É um cara tático, é um cara que faz a recomposição e também sabe jogar ali, né, de uma forma mais vertical, sabe ir mais para frente. Então gostei bastante dessa escalação de Pedro Caixinha. Mas foi um Santos que no primeiro tempo foi muito superior à equipe do Água Santa, muito mesmo. Um nível de criação de jogadas, de finalizações bem interessantes. Na segunda etapa também, só que tivemos, é claro, uma queda de rendimento, principalmente por conta do calor. Eu até estava olhando
no site, né, que mostra quanto que estava fazendo de temperatura, sensação de 31 graus em Santos. 8, 9 horas da noite. Então, assim, um calor muito forte mesmo. Inclusive, até o Santos divulgou uma nota oficial falando que o Zé Ivaldo teve uma leve desidratação e por isso saiu no intervalo. Por conta disso, né? Entrou o Luizão no lugar dele por conta desse forte calor. E lógico, o Santos teve um jogo mais cadenciado na segunda etapa, porque no primeiro tempo fez ali o gol de pênalti com o Neymar, depois tivemos o gol do Tassiano, né, no cruzamento do Guilherme, e o Tassiano acaba empurrando para o gol. O Água Santa, bem verdade, diminuiu, né, numa bobeira de marcação do Santos, que deixou o jogador da Água Santa completamente livre para finalizar, inclusive puxãozinho de orelha aí para o João Schmidt, né, que podia ter chegado um pouco mais firme, mas eu não quero hoje, né, dar ênfase em corneta. Só quero passar aqui nesse ponto aí, nesse gol do Água Santa, que poderia ter uma postura diferente, mas fomos para o intervalo com 2-1 ali no placar, tal. E no segundo tempo, mesmo com toda essa questão do calor, era um Santos que estava melhor que a equipe do Água Santa. E aí, com a vantagem no placar e com esse calor que estava na cidade de Santos, o Santos estava cadenciando, estava jogando de uma forma inteligente o segundo tempo. Não era um Santos tão intenso assim como na primeira etapa, mas ainda era superior. Tivemos o terceiro gol do Santos após uma jogada dele, JP Sherman, que tem que ser titular desse time do Santos. Não dá para você ter Sherman e Léo Godoy e você preferir o Léo Godoy. Não é que o Sherman seja perfeito, tem algumas questões defensivas que precisa aprimorar, mas para mim é um jogador mais interessante, né? E participou de um dos gols. Inclusive, dá esse cruzamento, que era para o Neymar acaba não conseguindo dominar, mas meio que deitado, né? Dá uma assistência ali de bico para o Guilherme, artilheiro do Santos nessa competição, né? E na temporada, acaba ampliando o placar para o time santista. Então foi um Santos muito interessante, que eu gostei. Me atrevo a dizer que foi a melhor partida do Santos, ali perto com o jogo contra o São Paulo. É que o São Paulo, né, é um time mais forte do que a equipe do Água Santa, que está brigando contra o rebaixamento. Mas a postura do Santos foi uma postura que me agradou bastante. Esse Neymar mais descontraído, esse Neymar mais solto, mais leve, mais confiante, é muito bom para o time do Santos, porque ele é esse garçom. Quantas e quantas bolas que o Neymar não distribuiu ao longo do primeiro e do segundo tempo. Inclusive, tem um lançamento espetacular do Guilherme, que ele dá, do Guilherme não, do Neymar, que ele dá para o Guilherme, que assim, tem nem palavras para dizer o lançamento que ele dá para o Guilherme. Incrível, incrível. Teve um também meio que de cavadinha que ele tenta fazer para o Guilherme. Enfim, ele vai ser esse maestro do time do Santos. E para isso o time precisa estar bem, ele precisa ter essa confiança, esse ritmo de jogo. Hoje jogou quase 90 minutos, então é importante ele também ter essa sequência. E claro, o Santos começou uma rodada na lanterninha do seu grupo, porque o Bragantino tinha vencido, então ultrapassou o Santos. Só que, ao mesmo tempo que o Santos estava na lanterna, foi uma rodada boa, olha só que contraditório. Antes do Santos entrar em campo, lógico. Porque o Guarani foi derrotado e a Portuguesa empatou. E mesmo assim o Santos foi para a lanterna, só que aí o Santos só dependia dele. Se vencesse, assumia a liderança. Então, o Santos conseguiu vencer, voltou a estar ali, né, na faixa de classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista, o que é super importante, só depende de si. Vai ter um confronto contra o Noroeste na Vila Belmiro, ingressos já estão à venda, e também teremos, né, o último confronto do Santos fora de casa contra a Inter de Limeira. O Santos só depende de si. E o campo falou, Pedro Caixinha. As melhorias surtiram efeito. Espero que não volte atrás no jogo contra o Noroeste, que mantenha o que deu certo, aprimore o que deu certo, para que a gente consiga, quem sabe, ter mais uma vitória boa, convincente do time do Santos. Como é gostoso vencer, mas é melhor ainda vencer jogando bem. Dá gosto de, né, assistir um jogo dessa forma. Então é isso. Estou feliz, estou alegre, estou contente. E para você que estava torcendo para que Neymar flopasse no Santos, vai ter que aturar.
porque o homem, cada jogo que passa, tá mais à vontade, hein? Então, como diz o próprio Neymar, não gostou, tá com inveja, morde o cotovelo. Grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.